Olá, minha gente, o programa Eu e Você está no ar. Hoje tenho a companhia muito agradável do meu amigo e jornalista Pedro Couto, que está de novo conosco neste programa, ele que se ausentou durante algum tempo. Nós hoje abordaremos muitos assuntos, mas eu sei que o assunto fundamental no Brasil é o mensalão, com repercussão para o exterior. Falaremos sobre o ministro Joaquim Barbosa, muito responsável, que é o exemplo, mas principalmente queremos conversar com o jornalista Pedro Couto, que nos deve, numa entrevista, uma conversa sobre a visita que ele fez ao campo de concentração de Auschwitz, que tocou muito a ele. E no final, revelarei a vocês uma coisa inédita, vocês tomarão conhecimento hoje, mas que vão gostar. Não é isso, Pedro? Exatamente, isso. Tenho certeza que vão gostar. Bem, minha gente, como eu falei no início, vamos começar abordando o assunto mensalão. A população brasileira acompanha com expectativa o julgamento dos mensaleiros realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O meio jurídico vibra com as posições dos ministros. Criticam uns, aplaudem outros. No entanto, sem a menor dúvida, o grande destaque tem sido o relator do processo, ministro Joaquim Barbosa. Creio que, contrariando a expectativa do ex-presidente Lula, que o indicou para o STF em 2003, e orgulhoso, aplaudiu a si mesmo. Afinal, era o primeiro presidente da República do Brasil a levar o negro à mais alta Corte de Justiça do país. Plano magistral. O novo ministro, agradecido pela honra, seria um belo amigo nas horas difíceis. O grande problema para Lula foi que o negro mais preparado para ocupar o cargo era Joaquim Barbosa. Possivelmente a pessoa menos indicada para fazer o que esperavam dele, e que atribuiu sua indicação única, exclusivamente, a seus méritos de jurista adquiridos em anos de trabalho duríssimo, sem ajuda de ninguém. De origem humilde, tornou-se arrimo de família na adolescência, começando a trabalhar aos 16 anos e até hoje não parou. Bem diferente de Lula, que desde que virou sindicalista em 1975, nunca mais trabalhou. O ministro é homem de personalidade notariamente difícil, sujeito a ásperas mudanças de humor e pouca paciência. Além disso, é atormentada por uma hérnia de disco, que causa profundas dores insuportáveis, obrigando-o a ficar muitas vezes de pé durante as sessões do STF. Em 2006, quando Joaquim Barbosa se tornou relator do processo do mensalão, Lula e o PT continuaram apostando todas as fichas na histórica impunidade com que são premiados no Brasil os seus mais poderosos, capazes de pagar advogados caros. Descobriram agora que o trabalho de Barbosa levou à condenação em massa no julgamento do mensalão, jogando uma banana de dinamite no sistema de corrupção, que há 10 anos envenena a vida pública do Brasil. Pedro, a primeira trovoada veio quando o ministro acatou as denúncias da Procuradoria contra os 40 do mensalão. Os demais, guiados pelo farol de Lula, preferiram ficar debochando. Durante o tempo todo, Lula sustentou que o mensalão nunca existiu. Você se lembra? O Delúbio Soares, operador do esquema de pagamento, chegou a afirmar que tudo iria acabar em piada de salão.
Que deboche, hein? Tinha a certeza da impunidade. Enquanto isso, Joaquim Barbosa, trabalhando arduamente no processo, achava engraçado ouvir que seu esforço era uma palhaçada inútil. Não contavam com a sua astúcia de entender a diferença entre muito tempo e nunca, como esperava Lula e a sua tropa. Tudo seria demorado, mas ele já tinha certeza que terminaria seu trabalho e que os 80% da popularidade de Lula não iriam servir para nada. Pedro, o relator do Mensalão, Joaquim Barbosa, disse: agora que há muitas provas e o PT usou Valério Duto para comprar o apoio de parlamentares aliados ao governo. Uma coragem. Acrescentando, nesses autos comprovou-se a realização de transferências milionárias de dinheiro, cerca de 55 milhões, por réus ligados ao PT. Parabéns ao ministro Joaquim Barbosa, que tem demonstrado muita seriedade e dignidade em suas posições, procurando punir os corruptos do Mensalão, mostrando que eles estão nus. Juristas como Joaquim Barbosa nos dão o alento de acreditar na justiça brasileira. Não é isso, Pedro? De acordo. A atuação do ministro Joaquim Barbosa tem sido exemplar, eficiente, objetiva, né, e incisiva. Seus votos têm sido acompanhados, inclusive, pela maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. A prova aí está. Pedro, você está aqui conosco hoje, estamos felizes. Obrigado. Você, na última vez que esteve conosco, prometeu-nos que falaria sobre a sua visita ao campo de concentração de Auschwitz. Nem todos têm essa oportunidade. Que Auschwitz mostra o que foi o horror do nazismo. Pergunto inicialmente, por que você saiu de Israel e foi a Auschwitz, do outro lado, na Polônia, e saiu de lá tão traumatizado? Você pode nos dizer o que te chocou tanto? Depois de visitarmos nosso grupo, eu, minha mulher Helena, meus cunhados, parentes, formamos um grupo e resolvemos percorrer alguns países da Europa depois de deixar a cidade encantada de Jerusalém. Um dos meus cunhados propôs, então, que fôssemos fazer uma visita histórica a Auschwitz, que hoje é um campo aberto à visitação pública, inclusive cheio de crianças judaicas que testemunham para o futuro da humanidade o que foi o horror nazista. Os museus sobre o Holocausto, tanto de Washington quanto do próprio Jerusalém, não são tão abrangentes quanto o que existe em Auschwitz de recordação daquela tragédia. Uma coisa simplesmente pavorosa. Basta dizer o seguinte: um alojamento em que abrigava 200 pessoas, havia um lavabo. Necessidades fisiológicas que os prisioneiros injustamente feitos pela Alemanha de Hitler tinham direito a fazer 2 necessidades fisiológicas por dia. Vejam só. A morte rondava Auschwitz, está na sua história. Peles humanas eram retiradas de corpos mortos para servir de produção até de objetos. E depois, isso tudo ao lado dos fornos crematórios. Um horror. É uma prova inelutável da monstruosidade que foi o nazismo. Não há comparação.
na história de algo tão trágico. Ô Pedro, você viu alguma coisa? Porque eu vi um filme sobre a morte de crianças que eram colocadas nos campos de morte, que não sabiam que iam morrer, cantando, brincando, e de repente morreram com o gás que os asfixiou, eles querendo respirar e não conseguiram. Você viu alguma coisa como cabelos, objetos de crianças lá em Auschwitz que deixou marcado em você tanta dor que te levou ao ponto de você ficar um pouco depressivo com o horror que foi aquilo que você viu? Vi, Gerson, vi. Tudo isso que você está dizendo, vi. E do total de mortos em Auschwitz, 1.300.000 pessoas tiveram os direitos humanos absolutamente violados. 15% eram crianças e que se transformaram, de repente, em objetos e signos de morte. Vi, inclusive, é numa das alas de Auschwitz onde é proibido fotografar e filmar. Mas o Museu da Tragédia está aberto à visitação pública. É realmente aterrorizante. Você não acha, Pedro, que os países democráticos que lutaram contra esse horror deviam enviar suas crianças para visitarem esse local, não só os adultos, as crianças, para verem, porque vão crescer, vão ser adultos amanhã, e ao verem essa tragédia, lutarem sempre para que isso nunca mais se repita? Acho que sim, deviam organizar, como o governo de Israel, por exemplo, organizou. Quando nós estivemos no campo de Auschwitz, ao lado fica Birkenau, outra tragédia, centenas, talvez mais de 1.000 crianças judias de escolas judaicas visitavam Auschwitz, roteiros programados para justamente terem conhecimento do que foi aquilo. É uma coisa pavorosa. Ô Pedro, Sim? Primeiro eu quero agradecer que você tenha nos contado um pedacinho do que você viu. Eu precisava ir lá também, eu gostaria de ver aquilo. Espero que ainda tenha essa oportunidade. Você fez um grande bem a todos nós, mas eu quero te contar que o embaixador britânico aqui no Brasil nos relatou que crianças não judias da Inglaterra anualmente visitam Auschwitz para guardarem e lembrarem que Auschwitz, Holocausto, nunca mais. Perfeito. É um ótimo exemplo a ser seguido e, aliás, até no dia que nós estivemos nessa visita, havia pessoas de vários países, jovens, crianças organizadas de escolas judaicas, mas crianças também, adolescentes de vários países, com guias traduzindo em espanhol, em alemão, em inglês, em francês, também participavam disso. É isso, Pedro. Bom, minha gente, após ouvir o relato de Pedro Couto sobre a sua ida a Auschwitz, vamos falar sobre uma grande conquista que é a construção do memorial das vítimas do Holocausto. Agora, já com espaço definido, em edital de licitação na rua, publicado no dia 18 de setembro, terça-feira, no Diário Oficial do município, com o número CO 28/2012, página 55. Todos se recordam da minha grande luta para a viabilidade desse sonho. São 20 anos de trabalho incansável, de cobrança junto ao poder público municipal e estadual. A obra
chegou a ser iniciada na Enseada de Botafogo há 12 anos atrás, no governo Conde. Pedro, com a eleição de César Maia em 2000, numa atitude de vingança e até de anulação dos projetos do Conde, César Maia parou a obra, não permitindo que fosse construído naquele local, nem deixando avançar para outro lugar, apesar de algumas sugestões nossas, para que o memorial às vítimas do Holocausto acontecesse. E, finalmente, na última terça-feira, avançamos. O sonho vai se tornar realidade. O memorial às vítimas do Holocausto, como disse há pouco, está em processo de licitação e será em Botafogo, ao lado da área do pasmado, hoje Parque Yitzhak Rabin, nome dado por minha iniciativa e onde existe um busto em homenagem ao nosso arquiteto da paz. Acho que o local tem uma das mais belas paisagens do Rio de Janeiro, com muito verde, silêncio, onde as pessoas poderão refletir sobre o massacre de 6 milhões de judeus assassinados barbaramente e também o sacrifício de outras minorias. Acima de tudo, será um brado contra a discriminação e a intolerância. E, além disso, será um resgate de uma área que merece ser revitalizada. O local terá rampas de acesso para todas as áreas, além de áreas livres ao seu redor, com bancos e quiosques. O memorial terá uma galeria circular com 3 divisões, abrigando a Galeria da Memória, com aproximadamente 300 metros quadrados, um espaço de mídias interativas com 182 metros quadrados, um auditório para 130 pessoas, além de bares, banheiros, depósitos, copas, administração e salas de reuniões. Em cima de tudo isso, haverá uma grande praça com um monumento vertical de 22 metros de altura, com a frase escrita em sua base: "Não matarás", além de uma área ao redor criada para solenidades. Este, gente, será o memorial às vítimas do Holocausto. Pedro, minha gente, confesso a minha grande emoção. Ela é muito grande e fiz questão de dividi-la com vocês, mostrando todos os detalhes. Só espero que possamos inaugurá-la o mais rápido possível. O prazo de conclusão da obra é de 180 dias corridos e a abertura do envelope da licitação será no próximo dia 23 de outubro, às 10h30 da manhã, conforme o Diário Oficial do dia 18 de setembro, terça-feira. Não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial ao arquiteto André Orioli, autor do projeto ganho através do concurso promovido pelo Instituto de Arquitetura do Brasil. A Orioli tem sido incansável, refazendo o projeto e adaptando-o ao novo local. Obrigado, querido amigo André Orioli. Gente, que alegria minha. E aqui termina o nosso programa de hoje com essa belíssima notícia. Agradeço a presença, mais uma vez, do meu amigo Pedro do Couto. Agradeço a todos vocês que nos ouviram e estaremos aqui de volta no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT.
Até lá.